Eu ia arrumar o microfone. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus seja uma constante em nossas vidas. E como fomos convidados a refletir durante a prece, que amanhã de hoje se nos apresente como aquele cadinho a mais, aquele esclarecimento, aquele despertar para este ou para aquele contexto em especial da nossa vida, para que pouco a pouco, melhor compreendendo a nós mesmos, melhor compreendendo por que aqui estamos, consigamos dar curso à nossa jornada evolutiva sempre, olhando para trás e percebendo que apesar das nossas dificuldades, que apesar ainda das nossas fraquezas, dos nossos tropeços, nós sim avançamos. Nós sim conseguimos já dominar alguns dos instintos e modificar a nossa forma de viver, a nossa forma de encarar a vida. Então esse é o nosso desejo e que todos nós, ao sair daqui, possamos estar um pouquinho melhor do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista de organizarmos melhores as nossas ideias. O tema de hoje, ele está no livro O Céu e o Inferno, que é um desdobramento do Livro dos Espíritos, na sua parte, no último livro, a parte 4, das esperanças e consolações. Quando Kardec, então, em O Céu e o Inferno, ele vai oferecer para nós algumas reflexões exatamente sobre esse contexto de céu, de inferno. Surgiu no meio do caminho um purgatório e das questões que envolve o nosso viver e as consequências desse nosso viver neste futuro, nesse céu, que, à luz do ensino espírita, tem outro sentido, outro significado. E nesse livro, na primeira parte, ele traz uma série de reflexões sobre o momento da nossa passagem, o momento do desenlace, quando nós deixamos o corpo físico e retornamos ao plano espiritual. Faz um resumo exatamente das consequências da nossa forma de agir, de pensar, do nosso modo de ser, onde ele vai traduzir, e esse é o tema da nossa conversa, em um capítulo, finalzinho do capítulo 7º, se não me falha a memória, que se intitula Código Penal da Vida Futura. Na segunda parte do Céu e o Inferno, Kardec dedica ao ouvir os espíritos, ao ouvir cada espírito que já se encontra no plano espiritual para que relate, para que traga exatamente a visão que ele tem naquele instante, em especial associando a sua vida, a forma como conduziu enquanto encarnado. E ali a gente vai ter relatos riquíssimos. Nós vamos nos concentrar no Código Penal da Vida Futura. E quando a gente pensa esse termo, Código Penal, poderia já causar aí um certo... Puxa, mas quer dizer então que eu vou ser condenado? Porque nós associamos o Código Penal à nossa justiça, a justiça humana. Então, será que eu vou ser condenado? Eu até brincava com a Tere se tinha uma toga, para que eu pudesse falar aqui do Código Penal da Vida Futura com uma toga de juiz. Será que haverá algum julgamento? E se houver um julgamento, quem é o juiz que vai cobrar de nós pelos nossos equívocos? Quem seria esse juiz? Está lá no Livro dos Espíritos. A nossa consciência. A nossa consciência é ela, à medida em que nós vamos tomando mais consciência de nós mesmos, daquilo que chamamos de certo ou errado,
a nossa consciência pouco a pouco vai cobrando de nós mesmos a necessidade da mudança de comportamento, a mudança na forma de agir, a mudança da forma de encarar em especial a nossa existência. Mas para que possamos firmar um posicionamento, um entendimento acerca do Código Penal da vida futura, nós queremos trazer e relembrar alguns princípios que o Espiritismo nos oferece. E o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, né, da codificação, ele vem já na sua primeira pergunta, né, nos convidar a repensar Deus. E essa primeira pergunta é, né, que é Deus? Não quem, né? Que é Deus? E os Espíritos vão responder que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema é inteligência, como os próprios Espíritos vão nos dizer no Livro dos Espíritos, nas perguntas seguintes, de que nós ainda, pelo nosso estágio evolutivo, não temos condições de compreender, de entender Deus. Mas na sua plenitude, né? Entender Deus na sua plenitude. Mas nós já temos elementos, já nutrimos condições de começar a refletir, em especial, que daí também, a partir da pergunta 13, 14 do Livro dos Espíritos, a entender e a compreender Deus dentro da proposta que se nos apresenta a Deus. E nós vamos encontrar ali as suas características, né? O que caracteriza Deus? Inteligência suprema, onipotente, onipresente, né? Aquele que é imutável, mas, sobretudo, soberanamente bom e justo. Por que é importante, né, nós procurarmos, dentro do contexto de cada um, das possibilidades, dos recursos de cada um, mas nós interiorizarmos, né, esse conceito de que Deus é amor, bondade e justiça. Porque se conseguirmos, pouco a pouco, nutrir esse entendimento dentro de nós, as questões da vida, as questões de cotidiano, aquilo que chamamos de dificuldades, de problemas, aquelas aparentes injustiças, não podem ser compatíveis, né, se não houver uma resposta clara com um Deus de amor, de bondade e de justiça. Esse entendimento, ele é extremamente importante para nos auxiliar justamente nos momentos de crise. Porque aqui agora, refletindo sobre Deus, ou dentro de um templo, né, religioso, uma igreja, não importa onde nós estejamos, quando esta conexão se dá do ponto de vista de nós estabelecermos uma relação, né, com aquilo que chamamos de divino, né, com Deus, com Jesus, normalmente os nossos corações, as nossas mentes estão mais, né, propícias para que esta relação aconteça. Mas e na crise? Como nos diz André Luiz no livro Agenda Cristã, quer avaliar o seu estágio evolutivo? Avalia-o na crise. Quando você está sendo questionado, quando você está sendo contrariado, quando você está sendo injustiçado, perseguido, aí sim avalia o teu estágio evolutivo. Porque é na crise, na dor, naqueles momentos, né, de aflição, é que nós podemos realmente avaliar os avanços que nós estamos dando nesse processo de compreender melhor a lei de Deus. E compreender Deus como amor, bondade e justiça pode nos auxiliar muito. Porque um Deus de amor, de bondade e de justiça jamais pune ou castiga um filho seu. Nós fazemos isso com os nossos filhos? Nós podemos até estabelecer,
né, para os nossos filhos aquilo que chamamos, né, ou nos mais antigos, né, assim como eu, né, os castigos. Mas quando nós castigamos um filho nosso, né, por exemplo, na atualidade, hoje, qual que é a maior punição para uma criança ou para um jovem? Internet, redes sociais, celular. E aí nós vamos dizer para o nosso filho assim, olha, filho, esse final de semana, sinto muito, sem celular, sem internet. Como que o nosso filho vai se sentir? Feliz? Dando pulo de alegria? Ou muito provavelmente ele vai se revoltar, ele vai se rebelar, ele vai sair chutando tudo. Porque ele está sendo privado de estabelecer algo que, no entendimento dele, é bom para ele. E nós, na condição de pais, quando nós privamos ele do acesso ao celular, nós queremos ou fazemos isso só para ver ele sofrer, pelo prazer de ver ele sofrer? Não. Nós fazemos isso porque, invariavelmente, existe um comportamento que antecede a essa nossa decisão e que este comportamento, na nossa avaliação, ele não é bom para o nosso filho. E nós queremos ensinar a ele, né, que se ele continuar naquele comportamento, as consequências serão, ou poderão ser, extremamente penosas. Então nós queremos, assim como Deus em relação a nós, quando Ele nos priva de alguma coisa, ou quando Ele nos submete a alguma experiência, Ele quer única e somente um processo de reeducação. É um processo reeducativo. Então as nossas dificuldades, né, os nossos problemas são justamente oportunidades de, diante daquele fato, nós aprendamos a valorizar aquilo que é certo, aquilo que é correto. E jamais com um intuito punitivo, de castigo por castigar. Não. Toda vez em que nós estivermos diante de alguma situação e que chegue e que produza uma dúvida em nós, e que nós possamos vincular essa dúvida a um Deus de amor, bondade e justiça. E qualquer um desses itens, ele fique, mas tenhamos certeza de que a nossa forma de pensar está errada. Então esse princípio, ele é extremamente importante para entendermos o Código Penal da vida futura. Assim como também é extremamente importante outro princípio que o Espiritismo vem oferecer a nós, que é a multiplicidade das existências, o processo reencarnatório. Ou considerando uma única existência, como justificar as aparentes injustiças que nós presenciamos, né? Como justificar de que um ser em sua tenra idade, 3, 4, 5 anos, e que não tenha tido tempo de fazer absolutamente nada de errado, possa ser convidado a se retirar do plano terreno. Numa única existência, admitirmos isso, colocaria em choque um Deus de amor, bondade e justiça, porque ele não estaria oportunizando as mesmas possibilidades, os mesmos recursos a todos nós. Como justificar que o meu filho nasce aqui em Curitiba, né, numa família, eu ia dizer estruturada, né, mas desestruturada, mas aqui em Curitiba. Quando uma outra criança nasce num país da África, onde a subnutrição provavelmente levará aquela criança a óbito nos seus 5, 6, 7 anos de vida, ou comprometerá completamente a sua estrutura física, orgânica, em função, né, das condições de vida. E não é compatível com um Deus de amor, bondade e justiça, considerando uma única existência, essas situações, isso nos colocaria em xeque com ele. Então o processo reencarnatório, ele vem justamente, né, para que nos oferecer a possibilidade de entender essa justiça,
Este é amor, justiça, e aqui já vou pegar um parênteses no outro princípio, que é o livre-arbítrio, né? Que as consequências daquilo que eu experiencio passam necessariamente pelo uso do meu livre-arbítrio. No Livro dos Espíritos, né, quando Kardec questiona sobre o livre-arbítrio, né, sobre a questão do pensamento, os Espíritos vão dizer de que nós somos livres para pensar. Todos nós somos livres para pensar. E por sermos livres para pensar, somos livres para escolher, para decidir aquilo que é melhor. Algumas vezes escolhemos de maneira equivocada, por ignorarmos, por ainda não compreendermos que este caminho ele é melhor do que o outro, por ainda não termos os recursos necessários para fazer uma distinção, né, do certo ou errado, mas sobre outra perspectiva. E aí, por ignorarmos, nós podemos fazer uma escolha equivocada. Já falamos aqui em outras vezes, né, que na grande maioria das vezes, nossa forma de agir, de pensar, as nossas decisões, por mais que sejam equivocadas, elas estão sempre nutridas de uma excelente intenção, uma boa intenção. Raros são os casos que quando a gente erra com consciência. Não, eu vou enfiar os 2 pezinhos na jaca porque eu quero me dar mal. Eu quero realmente produzir algo negativo para mim. Em sã consciência ninguém faz isso. Raramente, salvo quando nós estamos, né, com algum distúrbio psíquico que altera a nossa forma de pensar. Então os nossos erros, eles vão acontecer por esse processo da ignorância, por ainda não nutrirmos melhores condições. Existe um outro tipo de erro que às vezes a gente sabe. A gente já tem, né, conhecimento para nos auxiliar nesse processo de fazer escolhas melhores, mas mesmo assim a gente acaba ainda insistindo em alguns caminhos, né? Vamos lembrar daqueles serizinhos, né, queridos que possam ter feito algo bem assim difícil para nós, complicado, e quando nos vem à mente aquele ressentimento, aquela mágoa, né? Né? E aí eu penso, mas eu tenho que perdoar, mas não dá. Não tem como perdoar, porque o que ele me fez é muito grave na nossa forma de pensar. Então nós já sabemos a importância, né, de que é não sobre a ótica de libertar o outro quando eu perdoo, mas de me libertar, mas ainda eu tenho dificuldades de fazer isso. E qual é o problema, né, de nós admitirmos que temos dificuldades de perdoar na plenitude, na crise? O importante, né, seria, puxa, olha, eu não consigo te perdoar e não sei se vou te perdoar nessa existência. Porém, eu não quero mais nutrir esse sentimento. Eu preciso fazer um movimento para me libertar disso. Porque a mudança não acontece da noite para o dia. Ninguém se transforma da noite para o dia. A natureza não dá saltos. Se plantarmos um pezinho, uma semente de laranja aqui hoje, amanhã vai ter laranja? Não. E conosco é a mesma coisa. Então, essa forma de entender, de encarar o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de decidir, a liberdade de decidir, mesmo nos mais complexos momentos ou situações que estejamos inseridos, e os espíritos também vão falar sobre isso, né, na pergunta 843, 845 e por aí, 846, de que não há arrastamento irresistível. Kardec nos traz de que o meio ele é determinante na formação e constituição do caráter do indivíduo. Se uma criança nasce, é filho de pais que estão viciados, que têm comportamentos completamente equivocados, sob todos os aspectos, qual é a probabilidade deste filho, desta criança, naquele meio, de seguir o caminho dos pais? É muito grande. Porém, não há arrastamento irresistível. Mesmo numa situação como essa, nós, pela nossa capacidade, pela liberdade de pensar e decidir, podemos
optar por caminhos diferentes, e vários são os exemplos. E, de novo, né, entendendo o processo reencarnatório, nós podemos dizer assim, puxa, mas Deus é justo colocando uma criança dessa, né, nascendo no meio de uma família completamente desestruturada? Onde é justiça? Processo reencarnatório. Né? As nossas escolhas de ontem, e nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso, apesar que eu já vi que já me empolguei, já me falei demais aqui, falando dos princípios, né? Nós vamos tentar discorrer um pouquinho sobre alguns exemplos dessa justiça divina e que ela não se nos apresenta como algumas vezes a gente imagina, né? Claro, por escolha própria, nós vamos experienciar, né, situações algumas vezes semelhantes àquilo que nós vivemos. Deixa eu só avançar aqui que eu quero ler aqui. O Código Penal da Vida Futura, então ele apresenta, né, Kardec traz para nós 33 itens, 33 artigos, como nós queiramos, né, chamar, aonde basicamente nós temos um resumo da justiça divina, da justiça de Deus à luz do Espiritismo. São 33 itens. O 33º, na verdade, ele faz um resumo dos outros 32. Nós poderíamos ir direto lá para o 33º, né, e só fazer uma reflexão sobre ele, que estaríamos englobando tudo. E com 3 itens, né, Kardec consegue, iluminado pelos Espíritos, com uma profundidade, nos oferecer recursos que consigamos colocar em questionamento, primeiro, né, com Deus de amor, bondade e justiça, com o processo reencarnatório, com a nossa liberdade de pensar e, por consequência, de tomar as decisões. Mas o primeiro artigo, tem um aqui que já comentei aqui em outras conversas com vocês, tem um que é o meu preferido, que é o 21º, né? Eu poderia ficar só nele, né? Mas eu vou tentar aqui falar sobre os demais, sobre alguns deles, tá? Mas o primeiro, Kardec nos diz assim: a alma ou o espírito, né? Alma, né, para o espiritismo, é o espírito enquanto ele está vestindo este corpo de carne. É quando nós estamos encarnados, né? Kardec chama o espírito de alma. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Quer algo mais justo de que as consequências, né, que alcancem a cada um de nós, elas têm origem em nós mesmos. Não é ninguém, absolutamente ninguém, que você tem que fazer. Não, é eu mesmo. Ou eu vou te aplicar uma pena. Eu vou te restringir. E algumas vezes na nossa jornada terrena, nós imaginamos, né, de que o meu marido, a minha esposa, né, o meu pai, o meu vizinho, o meu chefe, o governante, eles estão aqui, eles têm essa possibilidade de arruinar a minha vida. A gente atribui isso. Na grande maioria das vezes, né, a gente só tem problema por causa do outro, né? A gente acaba levando as nossas dificuldades, as nossas questões e responsabilizando o outro. Quer algo mais justo, então, de que o sofrimento que eu possa experienciar esteja vinculado ao meu comportamento? O que coaduna com Jesus? A cada um de acordo com as suas obras. Pensar, né, nessa fala do Cristo, quando ele diz, olha, a cada um de acordo com as suas obras, ele nos tira também daquele outro entendimento, e por favor, não no sentido da crítica, apenas que reflitamos, de que não é o fato simplesmente de eu aceitar Deus, de eu aceitar Jesus, que eu vou me salvar. Me salvar de quê, né? Ou de quem? Não. A cada um de acordo com as suas obras. Claro, a importância de eu aceitar, entender, mas sobretudo compreender Deus.
E aí, o meu comportamento, as minhas atitudes, é que eles vão nortear aquilo que eu vou experienciar ali na frente. Como ele fala no início, né, sofre na vida espiritual, mas ele cita como alma ou espírito, sofre na vida espiritual. Quantas vezes nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos, da nossa forma de agir ou da nossa omissão? Algumas vezes nós não agimos, né, tendo consciência da necessidade de agir, e ali na frente somos convidados a experienciar, né, uma provação em função de termos nos omitido ou agindo desta ou daquela maneira. Então, as consequências dos nossos, né, sofrimentos, as consequências, né, ou as origens dos nossos sofrimentos, as origens dos nossos estados de felicidade, de alegria, têm origem exclusivamente em nós. E num artigo aqui, eu não me lembro se é o 7º ou 8º, eu não vou discorrer sobre todos, Kardec, né, vai nos oferecer que mesmo aquele ser, olha a justiça de Deus, né, mesmo aquele ser que vulgarmente, né, denominamos de criminoso, se ele tem uma atitude, um comportamento positivo dentro, né, separando de todas as outras atrocidades que possa cometer, esse movimento positivo conta a favor dele. Né? Não é o fato de estar agindo no erro, né, em 90% das suas atitudes, aonde ele será responsabilizado por ele mesmo, né, pela aquela forma de agir, mas eu tenho uma atitude bacana, legal aqui, aquilo repercute positivamente a meu favor. É a justiça de Deus, é a bondade de Deus, até porque quando nós vemos, né, algum desses que denominamos aí que estão no completo equívoco, eles têm um movimento que caracteriza, um movimento positivo, bom, aquilo pode ser um indício de que ele está deixando uma posição para ir para outra. E Deus acredita em nós, da mesma forma como no livro Há 2000 anos, né, no encontro de Jesus com o... Lá não era Paulo ainda, né? Emmanuel, né? Mas no encontro com o senador Públio Lentulus. Quem leu o livro, quem não leu, vale a pena. É um dos romances de Emmanuel, né? São 5. Um mais maravilhoso do que o outro, mas esse em especial. Em determinado momento, Jesus vai, na verdade, Públio Lentulus, com a filha, né, ardendo em febre com uma doença que ninguém consegue explicar, falam para ele que Jesus, né, e ele vai ao encontro. E neste encontro, marca um encontro na calada da noite, para ninguém ver, né, não poderia ser reconhecido, e ali Jesus olha para ele, né, ele no alto da sua arrogância, da sua prepotência, do seu poder, né, exercendo aquilo que ele entendia que era o correto, Jesus falou, olha, você poderá escolher me seguir agora ou daqui a milênios. Então, Jesus olhava para aquele ser e via Emmanuel. Né? Porque Públio Lentulus lá na frente se tornaria Emmanuel. Olhe a amplitude de não fazer o julgamento, de olhar para aquele ser e dizer assim, não, você é arrogante, é prepotente, você está fazendo uso do teu poder para prejudicar, para perseguir. Não. Porque dentro do entendimento de um Deus de amor, bondade e justiça, todos nós, sem exceção, nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Quando? É uma escolha pessoal, individual. Públio Lentulus poderia, naquele momento, largar tudo, como Paulo, né, como Tarso, né, como Tarso ainda no livro, que é outro romance, né, Paulo Estevão, que maravilhoso, né, quem não leu, leia. Eu acho que eu já li umas 5 vezes, estudei, e é espetacular, o livro realmente é, sabe, tem
Bem, é que daí também diz respeito muito a cada um de nós, né? Mas vale a pena ler. Então, as imperfeições, né, ou as nossas virtudes é que definirão os nossos sofrimentos ou as nossas alegrias. No artigo 9, toda falta ou mal realizado é uma dívida contraída. E aí, quando, né, o Kardec ele aprofunda nesse item, ele vai fazer uma reflexão falando que as existências são solidárias. Então, aquilo que aconteceu comigo nessa existência, como o exemplo que demos há pouco, eu não consigo perdoar. Por mais que eu saiba que é importante, mas eu não consigo. Esse probleminha aqui não dá, não consigo. Ok. As existências são solidárias, né? Então, eu vou ou eu posso me preparar e talvez na próxima existência Deus vai oportunizar de que, né, de alguma maneira, eu me vincule com uma experiência similar ou com a possibilidade de que, né, eu aprenda a importância do perdão. Talvez não sendo perdoado. Não é lei de talião, né? Isso é extremamente importante, né? Que dentro de uma análise de Deus, amor, bondade e justiça, não existe lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Você tirou a vida, então na próxima existência você volta e alguém vai tirar a tua vida. Não. Pelo contrário, né? Se você tirou a vida, olha a misericórdia de Deus, olha a beleza de Deus, né? Na próxima você volta para dar a vida. Para oferecer a vida a alguém com uma forma de você reparar o teu equívoco. Tem tantas histórias, né, retratadas na literatura espírita. Por exemplo, no livro Estante da Vida, Psicografia de Chico. Eu não vou lembrar o espírito, acho que são vários, mas depois vocês dão uma olhadinha lá. Tem uma história ali no capítulo 14, se não me falha a memória, do Alberto Almeida. Coitado do Alberto Almeida, né? Ele vai puxar o meu pé à noite, né? Alberto Nogueira, que é um ser que... eu vou falar só um pouquinho antes, né? Existe uma atividade dentro de uma colônia espiritual, tipo Nosso Lar, e aí chega uma demanda para aquela equipe de instrutores, né, para um atendimento a uma jovem que encontrava-se no plano terreno, num processo gravíssimo de obsessão. E aquela equipe espiritual, então, ia se movimentar ao encontro, ia levar subsídios para tentar auxiliar aquela jovem. E eles, retratando ali, né, o orientador e os trabalhadores daquela equipe, puxa, mas como é que nós vamos fazer? Aí, de repente, alguém fala, olha, nós temos um ser que saiu aqui, inclusive, desta colônia, que está reencarnado na Terra, e ele é um médium espírita. E ele vai nos ajudar neste processo, né, de tentar ajudar essa jovem nesse grave problema de obsessão. Pessoal, puxa, que legal, temos alguém lá, temos o nosso mensageiro, vamos, né, ao encontro dele. Só que antes eles resolveram consultar o dossiê do Alberto Nogueira. E aí, no dossiê dele, encontraram uma cartinha um tanto quanto... assim, né? Estranha, digamos assim. Porque Alberto Nogueira dirige aquela carta a Jesus. E ele, porque os Espíritos nos dizem que quando nós estamos desprovidos do corpo, a nossa capacidade de pensar, de entender, de compreender as circunstâncias se amplia. E é por isso que quem cobra de nós é a nossa própria consciência. Ele escreve para Jesus relatando como for a sua última existência. E ali, o que vocês pensarem de atrocidades, né, prejudicando, tirando a vida, comprometendo um monte de gente ao seu redor, Alberto Nogueira houvera feito. E ele relata tudo isso nessa carta a Jesus e pede que, por misericórdia, ele possa retornar a uma existência terrena,
aonde, se possível, a lepra possa ir pouco a pouco, ir consumindo o seu corpo. Que ele esteja num estágio de penúria a mais alto grau, né, de penúria, de pobreza possível, para que possa, durante a existência, valorizar e resgatar tudo aquilo que houvera feito. E que, se Jesus entendesse necessário, que viesse com uma deformidade física e visual. O relato desse, leem a carta aos instrutores e a resposta que chega a ele, né, de um mentor espiritual responsável pela sua reencarnação. Deus quer o sacrifício, não a punição, o castigo. Você voltará ao plano terreno, nascerá em uma família estruturada, com todos os problemas naturais inerentes, né, a uma vida, a uma família, dentro de um mundo de expiações e provas, gozará de um corpo pleno de saúde e aos 30 anos você iniciará a sua atividade como médium espírita. Aos 60 anos, em função de uma complicação, você volta ao plano espiritual. Vejam a misericórdia de Deus. Não é olho por olho. Eu tirei a vida, eu vou oferecer vida. Eu comprometi, tive comportamentos completamente equivocados. Eu posso voltar com esse propósito através da mediunidade, ou através, Madre Teresa de Calcutá, ou como várias outras pessoas que se abdicam de si próprios para poder auxiliar aqueles que estão em uma condição diferenciada. Isso é congruente com um Deus de amor, de bondade e de justiça, que não castiga, que não pune. Nós vamos encontrar no livro Nosso Lar outro exemplo da misericórdia divina. É história bastante conhecida, do reencarne da mãe do André Luiz. Quando ele diz para o André, olha, eu vou voltar. Porque o pai e as duas amantes encontram-se em regiões umbralinas. E a mãe se coloca à disposição, misericórdia de Deus, de regressar ao plano terreno para receber o marido na encarnação anterior como marido de novo e as duas amantes como filhas. Então, este marido, este pai, na próxima encarnação, que ajudou a viciar as duas amantes e talvez até instigá-las dentro desse mundo, da traição, agora ele tem a oportunidade de reeducar. De, pelo seu exemplo, claro, não será uma tarefa fácil, porque a questão fluídica estará presente na relação entre filhas e pai. E imagine o sentimento possessivo desse pai quando verem as filhas ali na juventude, o namoradinho daqui sai de lá, mas daí vem como filha. E como filha, nós temos aquele impulso a mais para nos contermos e educar. Viciei, ajudo a sair do vício. Tirei a vida, dou a vida. É claro que na segunda parte do livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar relatos de espíritos que tiveram, uma reencarnação, uma encarnação bastante difícil, complicada, e que pedem para voltar em situações semelhantes e são atendidos. Mas aqui, o mais importante é esta compreensão, quando nós pensamos em Código Penal da vida futura, de que a misericórdia dele, amor, bondade e justiça, ele transcende qualquer forma punitiva que nós possamos imaginar, seja qual for a situação. Esta compreensão é determinante para nos ajudar no processo de
nos liberarmos, né? Ou nos libertarmos do nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, né? O nosso orgulho e o nosso egoísmo. Não vai dar tempo. Eu vou no 13º. Arrependimento, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Arrependimento. O que é se arrepender? Também, às vezes vinculados, né, com as nossas heranças, o nosso processo atávico, as nossas reminiscências, né, ou experiências de outras crenças religiosas. E, de novo, por favor, não no sentido da crítica, porque cada uma das crenças religiosas tem o seu aspecto positivo e poderia nos levar à libertação de nós mesmos. Não é necessário o espiritismo, em absoluto. É só a gente compreender Deus e Jesus sobre esta perspectiva. Porém, o espiritismo vem ampliando as nossas, né, possibilidades e trabalhando um pouquinho nesse aspecto atávico, daqueles condicionamentos que nós fomos levados, né? E talvez o arrependimento nos venha à mente daquela cena que está lá, né, o serzinho quase indo embora e chama o padre. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Estou liberto de todos os meus pecados. O arrependimento, ele se caracteriza necessariamente, obrigatoriamente, com a mudança de comportamento. Porque eu posso, né, sair aqui agora do Sena, sair de Sena e indo para minha casa, ao invés, né, de eu pegar a direita, eu moro nas Mercês, eu pego a esquerda. E aí eu vou lá sentido Boqueirão e daqui a pouquinho eu estou chegando lá em Joinville. Aí quando eu chego em Joinville eu me dou conta, meu Deus, peguei o caminho errado. Eu me arrependo de não ter ligado o GPS e seguido o GPS. O fato de eu me arrepender vai me trazer de volta? Eu vou ter que voltar. Invariavelmente, nós precisamos voltar à origem, àquilo que me motivou a seguir a esquerda, para que eu entenda e compreenda de que, peraí, né, eu estou arrependido, eu, né, tenho um preço que eu vou ter que arcar, que é o tempo que eu fui, que é o investimento lá no combustível, no carro, e todas as intempéries que poderiam acontecer até Joinville para eu voltar, mas eu tenho que entender aquilo e a partir daquele momento eu deixar de fazer, deixar de tomar essa decisão e começar a pegar o lado direito, porque senão eu não me arrependi. Senão o arrependimento é uma coisa vazia, vaga. Como algumas vezes, né, os nossos filhos falam para nós assim, papai, eu me arrependo, eu prometo que nunca mais vai fazer. Hoje. Amanhã ele está fazendo de novo, não se arrependeu. Então, o arrependimento aqui, dentro do Código Penal da Vida Futura, dentro dessa compreensão, ele passa necessariamente pela alteração do nosso modo de ser. Caracterizado, né, pelos nossos comportamentos, pelas nossas atitudes, pela nossa forma de pensar. Quando nós verdadeiramente nos arrependermos, né, voltarmos para a origem e fazermos o caminho certo, exercendo a nossa liberdade de pensar, por conseguinte, de decidir, de fazer escolhas, nós vamos estar trilhando aí um caminho mais seguro. Então ele fala no arrependimento, ele fala na expiação, né, que expiação, eu não gosto muito dessa palavra, né, mas eu não gosto porque dói, né? Mas eu acho que a definição, e não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas fica o convite, livro Plenitude, Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, capítulo 2, 3 e 4, ou 3 e 4, é a definição mais bela que eu já vi de expiação.
mais congruente, não que as outras não sejam, mas que assim amplia justamente esse entendimento de Deus, amor, bondade e justiça, que descaracteriza a expiação como algo punitivo. Jogou pedra na cruz, né? Salgou a Santa Ceia, então agora vai comer comida salgada, vai tomar pedrada. Não. Mas a expiação, ela se faz necessária porque, invariavelmente, na grande maioria dos casos, quem pede somos nós. Lembram da carta do Alberto Almeida? Do Alberto Nogueira? Ele pediu. Ele pediu, nós pedimos. Eu gostaria de retornar naquele mesmo lar. E aí, assim, apesar de todo, né, o agastamento, aquele mal-estar, mas eu queria tanto reencontrar meu marido, minha esposa. Será uma prova, né? Não por outra razão, né? Prova ou expiação, que a gente vai encontrar na literatura espírita, porque toda expiação é uma prova. Nem toda prova é uma expiação, né? Mas toda expiação é uma prova. Nós sermos submetidos a uma experiência para ver se nós efetivamente aprendemos a lição. Se nós conseguimos avançar. Por menor que seja esse avanço, sempre importante avançar. E aí, a reparação, né? Não é que está aqui? Fugiu, está aqui. E a reparação. Então, arrependimento, expiação e reparação. Reparação nós demos até 2 exemplos, né? Quando citávamos ali da misericórdia de Deus. Né? Como é que eu posso reparar? No caso do Alberto Nogueira, né? No exemplo do Alberto Nogueira, né? Ele vem com o intuito para reparar os danos causados, servindo, ajudando, se abdicando, porque dentro, né, do Espiritismo, aqueles de nós, né, que possamos participar ou entender as responsabilidades que acompanham um médium, em especial quando participa de uma atividade, né, mediúnica, são imensas. São imensas. Nós precisamos fazer escolhas. E normalmente essas escolhas elas vêm em choque com aquilo que a sociedade preconiza, às vezes a própria família. A minha esposa não é espírita. Hoje de manhã eu acordei, eu tenho outra atividade às 8 em outra casa espírita. Eu acordei e eu faço isso todo domingo. Ela levantou assim: onde é que você vai? Onde é que você vai? Olha, hoje me deu uma vontade, assim, sabe, acordei com aquela saudade do centro espírita, eu estou indo para o centro espírita. Só que para eu ir à atividade às 8, eu posso sair ontem? Não vai dar certo. Eu posso até sair, eu tenho o meu livre-arbítrio, mas como que eu vou chegar para essa atividade? Que é uma atividade que é intercâmbio entre os 2 planos. Nós estamos em intercâmbio vivo entre os 2 planos aqui agora. Então, se a minha mente está lá, né, populada pelo barulho da noite anterior, se eu fui lá numa festa, aí cheguei 4 horas da manhã, não consegui dormir, que conexão que vai ser essa? Então, o convite, né, que Alberto Nogueira recebe, ou a oportunidade que ele recebe do processo de reparação dele, ele vinha associado a sacrifício. Lembram que na carta de resposta estava lá: Deus quer o sacrifício, mas não o castigo, a punição. E o sacrifício é nós optarmos por aquilo que pode nos depurar, nos elevar, mas, sobretudo, através do nosso comportamento, é oferecer a outrem a possibilidade de também ser, né, resgatado ou auxiliado dentro do processo em que se encontra. Porque vivemos em sociedade, não somos sozinhos, somos todos filhos de um mesmo Deus. Ainda, né, não conseguimos enxergar o nosso vizinho como um irmão nosso, filho do mesmo pai. Ainda.
mas faz parte desse processo evolutivo. Chegará um momento em que nós vamos perceber isso. E aí, quando perceber, as relações se modificarão. Enquanto isso, é esforço, é movimento de cada um de nós com o intuito de traçarmos aqui o nosso caminho. 21º, 5 minutinhos, vai dar tempo. Bem rapidinho, meio-dia, né? Não, meio-dia não, 11 horas. Eu acho que eu devo ter falado umas 500 vezes aqui para vocês. Me perdoem, mas eu vou falar de novo. Né? A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios. Vou repetir. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia realizá-lo. Olha só a responsabilidade, né, que nos é atribuída, em especial quando podemos ser tutores, educadores, formadores de opinião, referência em qualquer lugar em que estejamos, em que alguém pode se espelhar na nossa forma de ser, de agir e seguir aquele caminho. Se aquele caminho não for legal, como, né, Deus é amor, bondade e justiça, você direcionou, agora você vai cruzar com ele para colocar no trilho de novo. Mas aqui o que, pelo menos para mim, cala muito fundo, é que ninguém sofre por erros alheios. Vou repetir o exemplo que já falei aqui em outras vezes. Estou saindo daqui com o meu carro, não vou lá para Joinville, vou para minha casa. Só que no caminho cruza um outro automóvel e tem uma pessoa lá que está embriagada. Bate no meu carro e eu, #partiu melhor, né? Ou não, né? A pergunta que poderíamos fazer é o seguinte: se eu não tivesse aceito o convite do Senna, tivesse lá na minha casa, minha esposa acordou de manhã assim, onde que você vai? Eu vou ficar com você. Se eu não tivesse vindo, eu não teria morrido, morte biológica do corpo, e poderia seguir a minha vida até a idade de 110 anos, que é até onde eu vou, né, para desespero dos meus filhos. Porque se a minha resposta for que sim, que se eu estivesse em casa, eu não teria morrido, Deus não é amor, Deus não é bondade, Deus não é justiça. Por quê? Estaria colocando a minha vida na mão de terceiros. Então, claro, né, esse exemplo, ele responderá nas leis humanas pela atitude equivocada, responderá nas leis divinas pela atitude equivocada. Porém, o que aconteceu comigo estava previsto, tinha que acontecer. Ele foi meramente um instrumento. O filme, né, as mães de Chico, assistam, está lá a história. Não dá tempo de falar, né, a história do Theo, menininho de 5 anos. O Espiritismo vem, né, nos escancarar, esclarecer de que se a injustiça está presente, e a gente vê frequentemente, injustiçados não existem. Então, se aconteceu, é porque era necessário. Com esta visão, com esta perspectiva, nós podemos começar a repensar bala perdida. Tudo bem, a bala realmente saiu lá, atingiu alguém, mas atingiu porque estava no lugar errado, na hora errada? Erro médico e tantas outras questões que acontecem na nossa vida poderiam nos ajudar a não alimentar, a não desenvolver um sentimento de revolta, algumas vezes com Deus, ou às vezes um sentimento de vingança para aquele que foi, né, a origem de algo que aconteceu comigo ou com a minha família. Esta compreensão, né, do Código Penal da Vida Futura, já estou indo para o final, né, em especial desses princípios, né, que
procuramos trazer no início, associados a cada evento de vida, eles são determinantes para nos auxiliar nessas lutas que todos travamos, sem distinção, para lidar com cada uma desses momentos onde somos convidados, né, da dor bater à nossa porta, daquele comportamento onde fica assim, analisando a existência atual de que estamos sendo perseguidos, prejudicados, mas quando nós saímos desse contexto e passamos a ver a vida sob a perspectiva espiritual, Deus, amor, bondade e justiça, teremos condições de lidar um pouco melhor com essas vicissitudes, com essas adversidades. Eu vou emendar na prece? Então vamos, primeiramente, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, amigo de tantas e de todas as horas. Agradecer a Allan Kardec, codificador dessa doutrina que tanto nos consola, conforta e, sobretudo, se nos apresenta como um manual de sobrevivência no plano terreno, para que pouco a pouco, compreendendo sim as nossas fraquezas, compreendendo sim que ainda não fazemos todo o mal, o bem que gostaríamos de fazer, mas nos mostra, nos oferece a possibilidade de compreender melhor Deus, suas leis e assim dar curso à nossa existência atual. Felizes estamos por aqui estar. Felizes estamos pela nossa existência atual. Rogamos a estas equipes de benfeitores, abnegados companheiros do bem, a nos auxiliar, a nos encorajar, inspirando-nos para que pouco a pouco tenhamos melhores condições, nutridos pela sabedoria, pela serenidade, de fazer escolhas mais apropriadas e congruentes com as leis de Deus. Que as mesmas benesses que ora sentimos alcancem a todos os nossos queridos e que a paz dele permaneça entre nós. Que assim seja.